Fala galera do Areteju, tudo certo com vocês? Preparados para mais um episódio? Galera, hoje nosso convidado especial é o informativo número 802 do Superior Tribunal de Justiça, publicado dia 5 de março de 2024. Pessoal, mas antes de começarmos, vamos para as nossas formalidades, para a nossa liturgia de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, deixar as 5 estrelinhas para a gente aí no Spotify e também deixar o seu comentário com críticas, sugestões ou até mesmo um emoji para as plataformas entenderem que nosso conteúdo é de grande relevância e distribuir cada vez mais nosso conteúdo. E você que vai prestar o Exame Nacional da Magistratura, o ENAM, não deixe de comprar o nosso curso de formação humanística e noções gerais de direito com o professor Marcelo Fortuna. O curso tem duração de 36 videoaulas, 15 horas de conteúdo. Acesso imediato lá na plataforma da Hotmart. Para você comprar, acesse a descrição do vídeo ou aponte o celular para o QR Code aí na tela. Galera, vamos lá? Informativo 802 do STJ, Direito Administrativo. Não obstante a abolição de hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios administrativos do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, a nova previsão específica em seus incisos de violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade evidencia verdadeira continuidade típico-normativa da conduta. Processo, agravo de instrumento no agravo do recurso, agravo interno no agravo do recurso especial número 1.206.630 de São Paulo, julgado em 27 de fevereiro de 2024. Galera, a gente achou por bem colocar o inteiro teor. Haverá abolição da figura típica da lei de improbidade administrativa quando a conduta anteriormente tipificada sob a antiga redação do artigo 11 da lei de improbidade administrativa se tornar irrelevante para os fins da referida lei e não quando tenha sido disciplinada por dispositivo legal diverso, ou seja, os novéis incisos do artigo 11 da Lei 8.429 de 1992. No caso, a instância originária reconheceu que o réu, de maneira dissimulada, tentava eternizar seu mandado fazendo promoção pessoal para o presente e futuro, na medida em que remete à população local a realização de obras, campanhas de órgãos públicos, etc., pela pessoa física do prefeito e não pela prefeitura municipal, numa verdadeira confusão intencional. Tal conduta está agora explicitamente prevista como improba no inciso 12 do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, segundo o qual haverá improbidade administrativa quando houver a prática no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contraria o disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. Além disso, não é demais relembrar os termos do parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Dessa forma, não obstante a abolição da genérica hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios administrativos anteriormente prevista no caput do artigo 11 da Lei 8.249 de 1992, a novela previsão, entre os seus incisos, da conduta considerada no acórdão como violadora dos princípios da moralidade e da impessoalidade evidencia verdadeira continuidade típico-normativa. Direito administrativo, direito civil, direito processual civil. A cessão de crédito, desde logo noticiada em transação firmada entre credor e devedor, afasta a legitimidade do cedente para executar diferenças decorrentes da mora no cumprimento do pacto celebrado. Processo, agravo interno no recurso especial número 1.267.649 do Rio de Janeiro, julgado em 27 de fevereiro de 2014. Direito processual civil. Nos casos de arrematação de imóvel em asta pública, a obrigação pelo recolhimento do laudêmio é de responsabilidade do arrematante, quando previsto no edital do leilão e na carta de arrematação,
arrematação. Nessa hipótese, o arrematante possui também legitimidade ativa para pleitear a sua repetição do indébito. Processo. Embargo de declaração no recurso especial número 1.781.946 Sergipe, julgado em 27 de fevereiro de 2024. Direito processual civil. Compete ao juízo estadual o processamento e julgamento do cumprimento de sentença promovido pelo INSS relativo ao ressarcimento de honorários periciais antecipados no bojo de ação acidentária. Processo. Conflito de competência número 191.185 do Mato Grosso do Sul, julgado em 28 de fevereiro de 2024. Direito processual civil. Quando houver pluralidade de vencedores representados por escritórios de advocacia distintos, os honorários de sucumbência deverão ser partilhados entre eles, na proporção das respectivas pretensões. Observação. Julgado com base no Código de Processo Civil de 1973. Processo. Agravo interno no recurso especial número 1.842.035 do Mato Grosso, julgado em 20 de fevereiro de 2024. Direito processual civil, direito empresarial. Não é possível a aplicação do limite de crédito de 150 salários mínimos, previsto no artigo 83, inciso 1, da Lei nº 11.101 de 2005, a hipótese de concurso singular de credores contra devedor solvente. Processo. Recurso especial número 1.839.608 de São Paulo, julgado em 20 de fevereiro de 2024. Direito civil. A prisão civil do devedor de alimentos pode ser afastada quando particularidades do caso concreto permitem aferir a ausência de urgência no recebimento dos alimentos executados. Processo. Processo em segredo de justiça, julgado em 20 de fevereiro de 2024. Inteiro teor. Na linha da jurisprudência do STJ, em regra, a maioridade civil e a capacidade de promoção ao próprio sustento, por si só, não são capazes de desconstituir a obrigação alimentar, devendo haver prova pré-constituída da ausência de necessidade dos alimentos. A teor da súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Contudo, o caso possui particularidades que permitem aferir a ausência de urgência no recebimento dos alimentos executados pelo rito da prisão civil. Item 1. A credora é maior de idade, 26 anos, com formação superior, direito e pós-graduanda em direito e em processo de trabalho, inscrita no respectivo conselho de classe e é associada a um escritório de advocacia e atua em diversas causas. 2. O risco alimentar e a própria sobrevivência da credora não se mostram iminentes e insuperáveis, podendo ela, por si só, como vem fazendo, afastar a hipótese pelo próprio esforço. A medida coativa extrema se revela desnecessária e ineficaz, diferentemente do que ocorre com os menores de idade e incapazes, na qual há presunção absoluta de que não podem autossustentar. A credora, se não tiver nenhum problema que a incapacite, tem plenas e totais condições de se manter pelo próprio esforço, de modo que não parece razoável manter a prisão do paciente senão a risco alimentar. O executado, que não cumpriu com sua obrigação legal e moral, devedor confesso, para com a filha durante anos, ao que tudo indica, vai sofrer os efeitos da execução pela via da expropriação. A terceira turma deste tribunal já decidiu, em caso semelhante, que o fato de a credora ter atingido a maioridade e exercer atividade profissional, bem como o fato de o devedor ser idoso e possuir problemas de saúde incompatíveis com o recolhimento e estabelecimento carcerário, recomenda que o restante da dívida seja executada sem a possibilidade de uso de prisão civil como técnica coercitiva, em virtude da indispensável ponderação entre a efetividade da tutela e a menor onerosidade da execução, somada à dignidade da pessoa humana, sob a ótica da credora e também do devedor. RHC número 91.642 de Minas Gerais. Direito da saúde, direito da pessoa com deficiência. A ecoterapia e a musicoterapia são de cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde para os beneficiários com transtornos globais de desenvolvimento,
dentre eles o transtorno do espectro autista. Processo em segredo de justiça, julgado em 20 de fevereiro de 2024. Inteiro teor. Cinge-se a controvérsia em verificar o dever de cobertura pela operadora do plano de saúde de sessões de psicopedagogia, ecoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor com transtorno do espectro autista, além da configuração do dano moral. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional da Saúde, ANS, a segunda sessão deste tribunal negou o provimento a recurso de operadora do plano de saúde para manter acórdão da terceira turma, que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista, o TEA. Especificamente, quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o Código número 2394/25 da Classificação Brasileira de Ocupações, CBO, família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino, e é também considerada especialidade da psicologia, Resolução 14 de 2000 do Conselho Federal de Psicologia. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e limitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário com transtorno do espectro autista. Obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino. Terceira turma consolidou o entendimento de que, sendo a ecoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidos como de cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde para os beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista. Direito penal. A reiteração da conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, independentemente do valor do tributo não recolhido, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, se incluir que a medida é socialmente recomendável. A contumácia pode ser aferida a partir de procedimentos penais e fiscais pendentes de definitividade, sendo inaplicável o prazo previsto no artigo 64, inciso 1 do Código Penal, incumbindo ao julgador a avaliar o lapso temporal transcorrido desde o último evento delituoso à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Processo. Recurso especial número 2.083.701 de São Paulo, julgado em 28 de fevereiro de 2024. Recurso repetitivo, tema número 1218. Galera, a gente achou por bem colocar o inteiro teor aqui também. No julgamento do RESP número 1.709.029 de Minas Gerais, a terceira sessão desta Corte, revendo a tese fixada no julgamento 1.112.748 Tocantins, tema número 157, firmou o entendimento de que incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$20 mil, a teor do disposto no artigo 20 da Lei 10.522 de 2002, com as atualizações efetivadas pelas portarias número 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. Com efeito, a controvérsia oposta traduz um desdobramento direto daquele julgamento, na medida em que busca elucidar se o princípio da insignificância incide nos casos em que é verificada a reiteração do crime de descaminho. Sobre o tema, a terceira sessão desta Corte firmou o entendimento no sentido de que a reiteração da conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável. Embargos no recurso especial número 1.217.514 do Rio Grande do Sul. Ministro Reinaldo Soares da Fonseca.
Ora, a reiteração da conduta é uma circunstância apta a indicar uma conduta mais reprovável e de periculosidade social relevante, inclusive porque transmite a ideia de impunidade, reduzindo o caráter de prevenção geral da norma penal, de modo que, caso verificada, tem-se por afastado, ao menos, dois dos pressupostos para o reconhecimento da tipicidade material da conduta nos moldes estabelecidos pela jurisprudência, a saber, a ausência de periculosidade social da ação e reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento. Ressalte-se, no entanto, que é recomendável a manutenção da ressalva proposta pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca, quando o julgamento do embargo no recurso especial número 1.217.514 do Rio Grande do Sul. Isso porque é impossível contemplar a multiplicidade de situações fáticas que podem acarretar na prática de crime de descaminho, sendo certo que, a depender das circunstâncias que tangenciem a reiteração da conduta, o julgador pode compreender que o reconhecimento da tipicidade material é a medida socialmente recomendável. Mutatis mutandis, essa é a mesma compreensão que tem orientado esta Corte na análise do princípio da insignificância nos crimes de furto em que é verificada a contumácia do agente. Ademais, frisa-se procedimentos pendentes de definitividade, inclusive de processos administrativos fiscais, podem ser sopesados para formar a convicção no sentido de contumácia da conduta delitiva. Também registre-se não há base legal para aplicação do preconizado artigo 64, inciso 1 do Código Penal, ou mesmo outro marco objetivo para fins de análise da contumácia delitiva, sendo aplicáveis os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o juízo ordinário deve avaliar se a conduta anterior é suficiente para denotar que o agente ativo é contumaz na prática delitiva. Por fim, em se tratando de agente contumaz na prática delitiva, é desinfluente perquirir o valor do tributo não recolhido para fins de aplicação do princípio da insignificância, pois a contumácia indica ser uma conduta mais gravosa e de periculosidade social relevante, de modo que a reiteração, em regra, acaba por afastar os requisitos necessários para o reconhecimento da tipicidade material da conduta. Admitir a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância no caso de reiteração da conduta, com base no montante do tributo não recolhido, inferior a R$20 mil, teria o efeito deletério de estimular uma economia do crime, na medida em que acabaria por criar uma cota de imunidade penal para a prática de sucessivas condutas delituosas. Desse modo, é de se concluir que a reiteração da conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, independentemente do valor do tributo não recolhido, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, se concluir que a medida é socialmente recomendável. A contumácia pode ser aferida a partir de procedimentos penais e fiscais pendentes de definitividade, sendo inaplicável o prazo previsto no artigo 64, inciso 1 do Código Penal, incumbindo ao julgador avaliar o lapso temporal transcorrido desde o último evento delituoso à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Execução penal. Para fins de remissão de pena, a instituição de ensino que ministra o curso à distância deve estar credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica, SISTEC, do Ministério da Educação. Processo. Recurso especial número 2.105.666 de Minas Gerais, julgado em 27 de fevereiro de 2024. Nos termos do artigo 126, parágrafo 2º da Lei de Execução Penal e da Resolução número 391 do Conselho Nacional de Justiça, a remissão de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado na modalidade de capacitação profissional à distância deve atender os requisitos previstos nos artigos 2º e 4º da mencionada resolução, dentre as quais: 1. Demonstração de que a instituição de ensino que ministra o curso à distância é autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim. 2. Demonstração da integração do curso à distância realizada ao projeto político-pedagógico PPP da unidade ou do sistema prisional. 3. Indicação da carga horária a ser ministrada e do conteúdo programático. 4. Registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas. No caso, a entidade educacional não estará cadastrada
Não está cadastrada junto à unidade prisional. Tampouco está devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para tal fim. Não há, outro sim, evidência de que a entidade, emissora de certificado de curso, seja credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica, SISTEC, do Ministério da Educação para ofertar os cursos realizados pelo penado, não sendo possível aferir se a certificação possui respaldo das autoridades educacionais competentes, na forma do artigo 129 da Lei de Execuções Penais. Ademais, frisa-se a afirmação genérica de que a entidade de ensino está cadastrada junto ao Ministério da Educação não supre a referida exigência. Vale lembrar que, ainda que concluídos os cursos da modalidade à distância, a remissão em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da Lei de Execução Penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais. Contudo, embora a orientação jurisprudencial disponha que o apenado não pode ser prejudicado pela inércia do Estado na fiscalização, no caso, não se cuida de falha na fiscalização. Na verdade, o que se verifica é a efetiva ausência do prévio cadastramento da entidade de ensino com a unidade prisional e o poder público para a finalidade pretendida, conforme expressamente consignado pelo juiz das execuções penais. Galera, é isso aí, chegamos ao final de mais um episódio. Se você chegou até aqui é porque você curtiu. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus melhores amigos, deixe as suas 5 estrelinhas para a gente aí no Spotify, deixe seu comentário com críticas, sugestões e nem que seja um emoji para as plataformas de streaming entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância. E não se esqueça de acessar a descrição do vídeo para ter acesso aos nossos grupos de WhatsApp, nosso grupo de Telegram. E também, se você for fazer o exame nacional da magistratura, nós estamos vendendo o curso de formação humanística e noções gerais de direito. Para você comprar, segue o link na descrição, galera, ou aponte seu celular para o QR Code. Galera, é isso aí. Um forte abraço, bons estudos e tchau!